quase desistimos da nossa vida aqui na Itália. Eu vou contar tudinho pra vocês o que aconteceu. Então, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Então, gente, como vocês sabem, que eu contei no primeiro vídeo, meu marido veio primeiro para poder fazer a cidadania dele. A cidadania tá pronta, eu vim com as minhas filhas. Ele fez uma carta convite, entrei como reagrupamento familiar para poder passar na imigração, né? E também tem um perrengue também da imigração, porque, gente, eu vim em 2021, então estávamos na pandemia, então foi um pouco de dor de cabeça, mas eu vou contar isso num outro vídeo. E o que aconteceu, gente? Quando a gente veio para cá, a gente veio com um financeiro bom, a gente veio com uma quantidade de dinheiro bom para poder se manter em 6 meses. De repente, caso meu marido não conseguisse um trabalho para nos manter em 6 meses, poder dar, como se diz, a caparra, né? Para um aluguel. Porque aqui, gente, eles pedem um adiantamento, tipo uns 3 ou 4 caparras, mais o aluguel. Para nós, foi pedido só 3 caparras, mais um aluguel. Total, que foi uns 2.000 euros que a gente pagou dona dessa casa. Porém, antes de achar essa casa aqui, a gente passou um perrengue. Por isso que eu falo, gente, quando vão emigrar para outro país, já ficam cientes que vocês vão passar perrengue. Lógico que a minha experiência não vai ser igual à sua não vai ser igual à minha, né? Mas contem com o imprevisto, que pode acontecer. Bom, o que aconteceu? O meu marido fez a cidadania em uma região e conseguiu trabalho na outra. Tipo, ele fez a cidadania dele no Vêneto e ele conseguiu um trabalho aqui na Lombardia. E a coisa mais difícil que vocês vão ver é alugar casa. Eu acho que a Europa toda, gente, a Europa toda tá ruim de alugar casa. Gente, vocês não têm noção. A gente chegou aqui em plena pandemia, finalzinho da pandemia. Todo mundo falou que alugar casa era fácil, mas depois da pandemia piorou, né? E o que acontece? Aí meu marido, né, voltando lá, aí meu marido conseguiu um quarto, uma casa com uma pessoa. Falou com a pessoa que ia dar e tal, não sei o que, aqui na Lombardia. Meu marido, a gente tinha ele comprou um Polo 2001 e desceu pra Lombardia, né? Porque ele tava no Vêneto, lá perto das montanhas lá. Neve toda a vida. E tudo certo. Só que o cara, quando meu marido chegou, aí meu marido foi, confirmou com o cara e tal, que não sei o que, tá tudo certo. Você vai vir e eu vou te dar a chave. Não sei se o cara, ele era estrangeiro também, se era italiano, eu não me recordo. Mas aí meu marido fez a entrevista, passou na entrevista. Isso, gente, eu e minhas filhas ainda estávamos no Brasil. Passou na entrevista e ele ia começar a trabalhar no outro dia. Sim, acho que ele fez uma entrevista na quinta, na sexta-feira, ele teria que começar o trabalho. Ele ligou pro cara. O cara não atendeu ele mais, sumiu. O cara sumiu. Aí depois o cara foi e falou que já tinha alugado para outra pessoa. Pois é. Isso acontece. Sendo, gente, que a minha passagem e a passagem das minhas filhas já estavam compradas. Eu ia chegar aqui de qualquer forma. Entendeu? Não poderia cancelar a passagem. Até porque a gente pegou uma promoção muito boa e eu não ia cancelar. Já estava tudo organizado, já tinha vendido tudo. Sabe, não tinha mais nada para Ai, gente, é cada perrengue que a gente passa, sem noção. E, voltando. Aí, meu marido, ele conseguiu esse trabalho como? Facebook, que uma pessoa colocou o anúncio, ele quis e ele veio. Gente, a gente não sabia como era difícil.
Assim, 2021, 2020, a gente já ouvia as pessoas falarem que era difícil alugar uma casa na Europa. Porém, a gente não tinha noção. Eu acho que as pessoas não têm tanta noção, né? O quanto é difícil. Mas hoje tem muita informação, muita gente falando. Hoje o que acontece? Tem assessorias, tem pessoas que ajudam você a arrumar a casa. Quando eu cheguei aqui, quando nós chegamos aqui, não era assim. Hoje tem, você consegue encontrar, né? Você consegue encontrar alguém, principalmente brasileiros, mas tomem muito cuidado também, né? Tem que pesquisar, tem que falar com pessoas que já alugaram, né? Porque tem muita trufa aqui, muito, né? Os próprios brasileiros às vezes fazem trufa. Ai, com nós brasileiros, assim, em todo lugar do mundo, né? Infelizmente. E ele falou, aí o André falou assim, meu marido falou assim, eu vou dormir no carro, porque eu não tenho onde que ir. Porque o cara enganou ele, já tinha lugar para outra pessoa, ele tava sem casa. Isso aí, gente. Ele ia dormir no Polo 2001 e tava frio, gente, já estava em outubro. Então tava um frio, né? Aí esse abençoado falou assim: não, vamos lá para minha casa, vamos ficar lá e eu vou ficar tentando. A gente vai tentar alugar a casa. Aí meu marido foi para essa casa desse amigo que era casado e tal, não sei o que, e tinha família também. Porém a casa era grande, né? Então ele se comoveu e falou: não, fica lá em casa. Graças a Deus, coitado, porque meu marido não dormiu no frio. Ai, meu pai do céu. Aí ficou nessa casa. Começou a procurar isso em outubro. Em novembro a gente já ia vir. Só que, gente, ele pensava, não, em novembro eu já arrumei uma casa. Só que não, gente. Só que não. A gente chegou na casa desse. A gente chegou na casa desse amigo dele, né? Desse conhecido que também é brasileiro. E nos ajudou muito, muito, gente. Esse casal ajudou muito a gente. E a gente ficou lá. Gente, vocês não têm noção como foi difícil. Como foi? Eu cheguei aqui em novembro. Sabe quando que eu consegui minha casa? Essa casa aqui que estamos hoje. Chegamos em novembro de 2021 e consegui essa casa aqui em março de 2022. Pois é, em março. Assim, foi Deus, gente. Foi Deus. Porque, lógico, quando a gente quer chegar num lugar, a gente quer a nossa casa. A gente quer o nosso canto. A gente quer começar a nossa vida em outro país, na nossa própria casa, né? E tal. Só que a gente não contava com isso. A gente não contava como ia ser tão difícil. E com isso, gente, o que aconteceu? Eu não coloquei as minhas filhas na escola, principalmente a minha, que era de 8 anos. Por quê? Eu estava numa cidade, mas isso eu acho que também foi um erro nosso. A gente poderia ter colocado a menina na escola e depois só fazer a transferência. Só que a gente ficou naquele pensamento: não, a gente vai conseguir a casa, para que vai botar agora para depois sair, sabe? A gente ficou nesse pensamento. Pensamos que ia prejudicar a menina, a nossa filha, né? A mais velha, que chegou aqui com 8 anos. Enfim, ficamos, gente. Passamos uma luta, sabe? Procurando casa, vários nãos, e aquilo já tava desesperando a gente. Por quê? Vou contar pra vocês, gente. A conseguir alugar uma casa na Itália é difícil. Se você tiver cachorro, pior ainda. E se você tiver filho, é pior ainda, né? Lógico, gente, eu entendo o lado dos italianos, eu entendo o lado das pessoas também. Porque, para pensar, como uma pessoa chega, se for estrangeiro, a gente no Brasil, chega e fala, eu quero alugar sua casa e tal, não sei o quê. Como que a gente vai confiar na pessoa, principalmente quando tem criança, porque aqui o que funciona? Tem uma lei aqui na Itália, não sei explicar, que se a pessoa tiver a criança, o proprietário não pode botar para fora, mesmo que ele não pague o aluguel. Tá me entendendo? Então isso dificultou muito aqueles imigrantes, nós imigrantes, a alugar uma casa.
com filhos. E outro empecilho também foi o quê? Contrato de trabalho indeterminado. Gente, isso aqui é uma coisa, se você não comprovar que você trabalha, que você tem conta no banco, até porque a gente tinha, exemplo, aluguel para pagar durante 8 meses. Mesmo assim, eles não queriam que meu marido estava recém-chegado aqui. E o que que acontece? Meu marido arrumou um trabalho. Aí teve um contrato de 3 meses, até porque aqui não existe carteira assinada, aqui são contratos. Fez um contrato de 3 meses para ele e depois fez um contrato, depois que acabou o contrato de 3, fez de 6. Ou fez de 3. Não sei, foi um negócio assim. Só que o povo quer contrato indeterminado, uma segurança que você está trabalhando, que você não vai ser mandado embora. Lógico, se você fizer alguma besteira, o dono da empresa pode te mandar embora por justa causa, né? Mas o contrato de indeterminado aqui, ele é assim, uma mão na roda para você andar aqui na Itália. Seja para querer comprar alguma coisa, para alugar alguma coisa, sabe? Tem que ter o contrato indeterminado de trabalho. Meu marido não tinha. Isso que dificultou muito, gente. Dificultou muito para o meu marido conseguir uma casa, sabe? Eu lembro que a gente viu mais de 5, 6 casas. Eu lembro assim. E tudo, não, já tá alugada. Não, não tem contrato indeterminado, então não vou alugar. Tem criança? Não alugo que tem criança, tem cachorro. Sabe, gente? Essa é a realidade daqui, entendeu? No meu canal, eu quero assim passar a realidade. Eu quero contar para vocês as nossas experiências, a nossa rotina e tal, como é verdade aqui, não só passar, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, morar na Europa e tal. Não, gente. Eu acho que país nenhum é perfeito, sabe? Todo país tem seus problemas. E a Itália não vai ser diferente. Mas, enfim, e eu falei assim, meu Deus do céu, cara. E a gente já tava desesperado. A gente orava. Gente, eu chorava. Eu chorava tanto, sabe? Um dia que a gente orava pro Senhor, sabe? Pro Senhor fazer alguma coisa. Porque a gente não queria ficar naquela situação. Sabe? Na casa dos outros. Mas eu falava pro Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor fez a gente chegar até aqui, então alguma coisa vai acontecer, sabe? Aí a gente fez uma oração, eu e meu marido fizemos uma oração, nós somos evangélicos, né? E fizemos uma oração de revolta, sabe? A gente estava revoltado com essa situação. Lógico, a gente não estava com raiva das pessoas. A gente estava revoltado com a situação que a gente estava vivendo. E eu falei assim, André, vamos fazer uma oração e vamos ver que Deus vai responder pra gente. Sendo, gente, que uma semana antes, um mês antes, mentira, 2 meses antes, a gente foi ver uma casa e estava tudo certo. Demos a caparra para a imobiliária, que foi através de imobiliária. Como a gente não falava italiano, esse casal sempre ia com a gente, porque eles moram aqui mais de 20 anos aqui. E ele falou, né, ficava traduzindo as coisas pra gente. Uma coisa, gente, vão imigrar, pelo menos estude um pouquinho a língua para qual país que você for. Porque ajuda muito. A gente passou muito perrengue porque a gente não sabia nada italiano, nada. Tava tudo certo para aquela outra casa, sabe? E até a data pra a gente poder se mudar. E depois, aí passou 2 meses, gente, a imobiliária nos liga, né? Falando que não ia mais alugar. Nossa, meu chão caiu. Abriu um buraco assim, a gente caiu. Eu falei, não acredito, cara, eu não acredito. Olha, gente, eu vou falar. Aqui a gente aprende a ter muita paciência. Esse tempo que a gente passou essa dificuldade foi de muito aprendizado. Muito. Deus ensinou muita coisa pra gente. Nesse tempo, 5 meses. 5 meses procurando uma casa. Senhor,
a gente orou tão forte, a gente fez uma oração tão forte pro Senhor. Eu falei assim, Senhor, por favor, mostra pra gente o que a gente tem que fazer. Porque a gente não tá mais aguentando essa situação de ficar na casa dos outros, né? A gente quer ter o nosso canto, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe dos nossos desejos, mas o Senhor, Ele quer ouvir da gente. Mesmo que Ele sabendo que a gente precisa daquilo, mas Ele quer ouvir da gente, da nossa boca. E a nossa oração foi tão forte que eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Isso foi final de fevereiro, que a gente fez uma oração, a gente olhou, demos as mãos. Eu falei, Senhor... Aí meu marido falou, né? Senhor, se a gente não conseguir a casa até março, a gente vai embora. Não, eu ia embora com as minhas filhas, íamos voltar para o Brasil e meu marido ficaria aqui, para ele sozinho correr atrás, né? E esperar o contrato dele ser indeterminado. Gente, essa foi a nossa oração, vocês acreditam? De todo o coração. Aí a gente falou, Senhor, se a gente não conseguir até mês que vem, a gente vai embora. Eu vou voltar pro Brasil, sabe? Entregou, gente. A gente fez a oração, entregamos tudo pro Senhor. A nossa ansiedade, as nossas preocupações, até porque a minha filha tinha que estudar e eu não tinha colocado ela na escola. E eu falei assim, Senhor, é isso. E, gente, foi isso. E isso foi em fevereiro, final de fevereiro. Quando foi em março, acho que uns 10 de março, a gente soube dessa casa aqui. Pois é, o Senhor respondeu a gente. E quando foi no dia 10 de março, a gente veio para essa casa aqui. E porque eu acho que a opção desistir, não, sabe, a gente tem que fazer de tudo pra gente conseguir, sabe? O que a gente quer, nossos sonhos, nossas vontades, mas porém a gente tem que primeiro botar o Senhor. Porque se a gente faz as coisas sem colocar o Senhor na frente, não dá certo, gente. Não dá certo, a gente só quebra a cara. Não quer dizer que a gente não botou o Senhor na frente. Deus está no comando das nossas vidas sempre. 10 de março a gente veio falar com a dona, que é italiana, proprietária. A gente não falava nada, né? Eu muito menos, não falava nada, porque eu não saía, não, né? As meninas não iam pra escola, então eu não praticava italiano. Era mais leitura, vídeos de YouTube. Só que não é a mesma coisa a gente estar ali falando, sabe? Nos colocou nessa cidade aqui completa. Essa cidade aqui, ela tem mercado, tem 4 mercados. Tem tudo, tem posta. Eu faço tudo nessa cidade aqui, sem precisar pegar ônibus. A cidade aqui, ela tem tudo. Ela não é grande, ela tem 13 mil habitantes, mas ela é completa. Tá vendo como Deus fez tudo certo? Porque antes dessa, a gente ia pegar uma casa. Gente, era no final do mundo. Mas era perto do trabalho do meu marido, porque a gente estava querendo uma casa perto do trabalho do meu marido, sabe? Não queria muito longe, mas é aquilo. Você não escolhe aonde vai morar. Aonde aparecer uma casa, você vai. Entendeu? Você não... Tem muita gente que faz mentoria, né? Pra te ajudar ali, onde a casa... Minha filha, mas aonde tem uma casa, você vai. Você não quer saber. Você vai. A gente ia pegar uma casa, tinha 200 habitantes na cidade, sabe? Só que, tipo, é uma cidade pequenininha. Se eu quisesse fazer alguma coisa, teria que ir pro centro da cidade, sim. E Deus é bom. Deus colocou a gente aqui. E foi isso, gente. Foi através de uma outra pessoa que a gente fez amizade também, nós conhecemos. Essa pessoa estava nessa vila, porque onde que a gente mora é tipo uma vila, sabe? Cheio de casas. E essa pessoa viu alguém saindo dessa casa, aí ela já falava italiano, chegou e perguntou, você vai alugar essa casa? Aí a proprietária falou assim, sim, vou alugar sim. Ela foi, gente, ligou pra gente, brasileira ela, e falou,
Vem aqui agora, porque tem uma casa aqui perto, vocês vão amar. Aí a gente correu. Gente, ai, Deus é demais. Mas nesse mesmo dia, a gente ia assinar o contrato da casa com uma outra, com aquela casa de 200 habitantes, numa cidade, entendeu? Porque a gente já tava desesperado, gente. A gente queria a nossa casa. Assim, cara, ali tem tudo, André. Eu não vou precisar de carro, não vou precisar de nada. Vamos para aquela lá, liga pro o outro proprietário, pede desculpa que aconteceu um imprevisto. Tá, viemos para falar com a dona dessa casa. Tudo ok. Ela falou, não, tudo perfeito, né? O nosso amigo tradutor veio. Só que ela falou assim, eu tenho uma condição. Eu não me importo com as crianças. Tipo, tem criança? Ok. Tem cachorro? Ok. Porém, tem que ter um contrato indeterminado. Junto com esse colega brasileiro que já trabalhava nessa empresa há muito tempo, falou com o patrão. O patrão dele ligou para a dona, sabe, para a dona dessa casa, e falou: não, pode vir alugar a casa para ele, o italiano, né? Que o meu marido trabalha numa empresa italiana. Pode alugar essa casa para ele, que no próximo mês o contrato dele vai ser indeterminado. Gente, olha, a gente queria pular de alegria. Meu Deus, é bom, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. E foi aquela alegria. Porém, o que acontece? As casas aqui, as pessoas alugam ou mobiliada, toda mobiliada, ou sem nada, gente. Sem nada. Eu falei, eu não quero nem saber, eu quero entrar na casa, mesmo que não esteja nada, eu quero vir para minha casa, quero montar, porque a gente começa tudo de novo, gente, a gente começa do zero. Não tinha pia, não tinha pia da cozinha, não tinha cozinha, gente. Aqui a maioria das casas, quando aluga, é sem nada, é casa pelada mesmo. Você que tem que montar a cozinha, algumas são mobiliadas, certo? Outras não, minha filha. A gente vai se virando. Normalmente os contratos são como? Gente, contrato de 4 anos. As caparras que tem que dar, né? Com a proprietária. Com a agencia já funciona de outro jeito. Mais ou menos parecido, só que aí tem a parte da agencia, né? Depois já colocamos luz, né? Ligamos luz. Como aqui em casa não é gás, precisaríamos desligar o gás, porque era só pro fogão. Aí a dona da casa falou assim: não, pega e deixa tudo elétrico, para você ter menos uma boleta. Aí deixamos tudo elétrico, que aqui é estufa, pellet. Mas, gente, foi isso. Foi essa nossa saga. Eu vou fazer mais vídeos explicando as coisas que a gente viveu, a gente tá vivendo. E resumo de tudo. Quase desistimos por causa de uma casa. Esse foi o meu vídeo, explicando para vocês mais ou menos como é que foi. Não desiste, não desiste. O processo é doloroso. O processo demora. Mas no final dá tudo certo, gente. Então, alugar casa na Itália é difícil, mas não é impossível. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem para quem precisa ouvir essa história, essa experiência. Meu povo, um beijo. Tchau!